Agora foi. Bom dia, pessoal. Bom trabalho aí. Bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Foi, né? Então, acho que todo mundo que está hoje aqui já assistiu às outras aulas, né? Na verdade, a gente está dando continuidade às aulas anteriores, tá? Então, aqui vocês já me conhecem, né? Vou pular. Qual que é a ideia hoje? É a gente falar sobre as normas da GRI e falar um pouco sobre o que é a definição de materialidade, porque vocês vão ver que nas normas GRI sempre vai aparecer a fala de que é sobre os tópicos materiais, né? Então, onde que eu vou definir, mas esses tópicos materiais vai ser na minha definição da minha materialidade, tá? Mas vamos primeiro falar sobre as normas. Aqui são os próximos passos, né? Acho que a gente vai continuar falando sobre os principais reportes, né? Conforme lá no nosso núcleo ESG, né? A gente fez uma pequena enquete, quais os que vocês gostariam de saber mais, tá? E depois vamos falar sobre o relato integrado, porque a gente vai citar os frameworks que nós já trabalhamos e assim por diante, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a GRI, né? O que é a GRI? Mas ela é uma organização internacional, tá? Que tem como objetivo ajudar as empresas a se responsabilizarem pelos seus impactos e a reportar esses impactos, né? Então, a gente traz aqui, eu copiei essa figura de uma apresentação da Gláucia, né, que é a head da GRI no Brasil, e que ela sempre traz essa figura dizendo o seguinte, que tradicionalmente as empresas falam sobre essa pontinha aqui, que são os seus resultados financeiros, né? Então, está no seu release, está nas suas demonstrações financeiras, e que tem uma dificuldade maior de você falar sobre os seus impactos, né? Lembrando que, né, que é o que está dito aqui, que o relatório de sustentabilidade, né, que ele é para falar sobre os impactos não só financeiros e econômicos, sobre os impactos sociais, ambientais, econômicos, e são também os impactos, não só os impactos positivos, porque certamente você vai ter uma tendência, né? Ah, não, mas eu falo sobre os meus impactos positivos, tudo de maravilhoso que eu fiz no ano, tá? Mas você ter um bom relatório de sustentabilidade demanda que você fale tanto sobre o que foi positivo, sobre o que foi negativo, porque você vai ter impactos e você vai reportar como você faz a sua gestão para atuar naqueles impactos, tá? Então, é o que está dito aqui, mais ou menos, ou seja, você tem que publicar os seus impactos econômicos, ambientais, sociais, tem que falar sobre os pontos positivos e negativos, mas as normas GRI, qual que é o objetivo da norma? É você poder aumentar a comparabilidade entre os relatos, né? Mas hoje você vê algumas falas dizendo que quem lê relatórios de sustentabilidade tem dificuldade de comparar os dados, tá? Mas, na verdade, é o seguinte, porque a GRI, ela traz quais são os aspectos, quais são os tópicos que você deve reportar e te orienta a forma que você deve falar. E diz o seguinte, você pode omitir algumas informações daquelas que são demandadas e você justifica o porquê que você não está apresentando da forma adequada, tá? Porque isso é transparência, certo? Então, a norma GRI, então, mas ela visa ajudar na comparação das informações e na qualidade do relato, porque ela traz princípios, né? Traz princípios básicos de reporte que estão atrelados à qualidade da informação que você presta.
E aqui sobre a forma equilibrada, que é esse ponto aqui de ser pontos negativos e pontos positivos. Tá? Alguma dúvida? Porque eu não consigo ver o chat. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, vocês podem falar, tá? Eu estou olhando, tá, Regiane? Estou de olho aqui no chat. Tá bom, obrigada. Aqui, tá? Eu trago... Ai, passou, peraí. Então, aqui é uma primeira visão das normas, tá? O que são as normas GRI? No passado, né, a gente chamava diretrizes GRI. Tinha um book grandão, né, que era um documento único, né? Já teve G3, G4, e aí, mas eu não vou lembrar o ano agora, 2015, 16, aí foram lançadas normas, ou seja, são vários books, né? E qual que é o objetivo disso também? Você poder fazer algumas revisões, né? Mas, por exemplo, eu vou revisar uma norma específica sem precisar ter uma revisão completa. Então, tem um processo no meio, tá? Que é para facilitar revisões mais tempestivas, né? Então, eu tenho 2 grupos grandes de normas. Eu tenho as normas universais, né? Onde eu vou entrar depois mais em detalhe, né? Mas ela basicamente ela traz quais são os princípios do relato, né? Ela fala sobre perfil e forma de gestão. E vou ter as normas específicas, que é onde vão estar justamente os indicadores da GRI. Tá? Então, aqui fala, são normas interrelacionadas, né? Porque, por exemplo, o meu GRI 103, que é sobre forma de gestão, mas ele vai falar sobre como cada tópico específico tem que ser reportado, né? Então, mas isso tudo você fala, isso tudo ela tem referências entre, né, entre as próprias normas, tá? Você precisa lê-las todas para você poder fazer o seu relato, para ver o que de fato você tem que reportar. E aqui eu trago uma observação importante, porque, por exemplo, digamos que você hoje não tem estrutura, né, recurso, tempo, objetivo para aplicar as normas como um todo. Então, você pode usar só uma norma, por exemplo, tá? Então, lá no final a gente vai... Porque na própria norma explica como que você pode reportar só um dos aspectos que é o que você tem interesse. Tá? Então, como você diz isso no seu relatório? Como que você explica que você não reportou tudo, mas só um tópico específico? Então, resumindo, eu acho que quem quer começar, né, vocês vão ter várias opções. Tá? Então, aqui eu coloquei o link onde você encontra as normas que em 2020 foram traduzidas para o português, tá? O que facilita ainda mais o acesso. Tá? Então, aqui, vamos falar um pouco sobre o que tem em cada norma universal, que são as de série 100. Né? Aqui eu tenho a GRI 101, tá? Que ela vai trazer o seguinte, quais são os princípios do relato, quais são os requisitos básicos, né? E quais são os princípios que você deve observar para você ter qualidade no teu relatório, tá? E é aqui que você encontra como você referencia no teu relatório que você está usando uma norma GRI. Então, você vai poder ter uma opção essencial, abrangente, ou aquela que eu falei ainda agora, que você... Mas ele te explica como que você vai escrever de fato, olha, eu estou usando só uma parte da norma, mas aqui ela te dá, são as formalidades da norma. Tá? Eu vi aqui que o Zé quer falar. Isso apareceu. Tá com a mão Oi, bom dia. Rapidinho, é o seguinte, uma das coisas que mais me confundiu no início, Regiane, é que isso o GRI, tanto o CDP, eles dizem como você deve relatar, né? Mas, na realidade, ele não diz exatamente o que você deve fazer, né? Ele te dá a forma de relatar, ou seja, ele parte do pressuposto que você já age daquela maneira, ele só está te ensinando como colocar no relatório. É isso? Porque isso foi uma coisa que me confundiu, porque eu estava pesquisando
os pontos para o ISG, entendeu? Na realidade, o ISG é uma consulta ao contrário, né? Pelo final, né? Quer dizer, ele te diz como você relata, né? Tá. Entendeu? Eu me confundi muito no começo. Então, eu vou abrir aqui um exemplo. Então, eu acho que aí eu prefiro explicar ali, porque eu vou porque eu vou compartilhar com vocês como que é a minha experiência. Pode ser? Tu espera 2 slides que a gente chega lá? Pois é. Tá me ouvindo? Tô, claro que espero, pelo amor de Deus. Ah, tá bom. Então tá bom. Só para, porque senão eu vou para frente para ter que voltar. Mas eu entendi teu ponto e vou chegar lá. Então aqui eu tenho qual o ponto de partida, são os fundamentos da norma, tá? Aqui no GRI 102, digamos assim, então aqui eu já vou poder até explicar um pouco disso que você me perguntou. Ele aqui já tem vários indicadores, né, que a gente chama, digamos. Ele vai ter aqui uma lista, é tipo um estudo dirigido, eu vejo assim, né, porque ele vai me pedir aqui tudo que eu tenho que falar sobre o meu perfil, estratégia, sobre ética, governança, gestão de risco, né? Então, ou seja, são todos os conteúdos gerais de uma companhia, tá? Que, por exemplo, que geralmente é o que vem na frente do teu relatório, tá? Então, ele vai falar assim, você nesse indicador, então você tem que dizer assim, qual é a tua missão, quais são os teus valores, como você definiu a tua estratégia, qual que é o papel do conselho nessa aprovação da estratégia, como que o conselho incorpora os aspectos socioambientais nas suas decisões, entendeu? Então, vão ser sempre... Ele vai te orientar sobre o que você deve falar dentro daquele conteúdo, tá? Aqui, como é mais qualitativo, né? Então, são tópicos mais abertos. Mas, digamos que todos os conteúdos que existem, né? Porque cada conteúdo, digamos que é um indicador, mas ele já te diz para você que está fazendo análise que aquele conteúdo é um conteúdo importante para quem quer relatar para quem quer ter um bom relato ou um bom disclosure, né? sobre sustentabilidade, tá? E aqui também é onde ele vai te perguntar, ele vai te dar os itens que você tem que detalhar, que vai ter a ver com os fundamentos, ou seja, que é como você mapeou os teus stakeholders, como você interage com os teus stakeholders, tá? Porque acho que até ficou faltando, mas eu ressaltar isso no começo, porque o objetivo dele é você dar informações, né, que sejam relevantes para que os seus stakeholders possam entender os seus impactos e para que possam tomar, de repente, decisões relacionadas à companhia, tá? Então, aqui você vai dizer também, ou seja, como você mapeou os teus stakeholders, como você definiu os teus temas materiais e como que você definiu, então, a partir disso, o conteúdo do teu relatório. Então, por exemplo, todo relatório de sustentabilidade, se você procurar, vai ter lá um capítulo, que aí tem diversos nomes. No meu é sobre esse relatório, que é exatamente isso. Como eu defini o conteúdo, porque eu estou falando sobre o que eu estou falando. Tá? Então, eu tenho que... Mas eu preciso demonstrar que eu realmente estou reportando aquilo que é relevante não só para a minha companhia, mas também só que para os meus stakeholders. Tá? Porque no passado você fazia simples relatórios onde você relatava o que você queria, né? E geralmente só também coisas positivas, né? Voltando àquele ponto. O GRI 103, ele vai te orientar, ou seja, a partir dos teus tópicos materiais, né? Você vai relatar certos tópicos, né? Que são os tópicos específicos que nós já vamos ver quais que podem ser. Aqui vai te falar como você deve reportar a gestão de cada tópico, ou seja, digamos que é um tópico sobre emissões, né? Então, ou seja, aqui vai te demandar assim, então,
você tem as emissões, tem a questão do clima como um tópico material para você. Então, como você faz a gestão do clima, né? Como você atua para você minimizar os impactos, para você mapear os seus impactos, né? Você tem que dizer, mas mas qual que é a abrangência desse impacto, né? E como você os gerencia, né? Então, aqui eu vejo muito como... mas quando essas normas foram feitas, foram revisadas, de novo, né? Mas eu lembrei muito do padrão de gestão da qualidade, tá? Que é o como você faz, quem faz, com que objetivo você faz, tá? Não é simplesmente você plotar o teu resultado ali, tá? É você falar como você gerencia, tá? Que é uma demanda desse GRI 103, tá? Então, aqui, ó, opa, travou. Foi. Então, aqui acho que a gente consegue visualizar melhor, né, o que a gente está falando sobre os tópicos materiais. Aqui são as normas específicas, que são aquelas da série 200, 300 e 400, tá? São os tópicos econômicos, ambientais e sociais, tá? Então, aqui, qual que é o objetivo aqui? Então, digamos... Regiane, sabe uma coisa que você falou que me elucidou aqui, quer dizer, que eu... Né, foi a questão do estudo dirigido, entendeu? Porque o que aconteceu? Quando eu comecei, sei lá, em 2018, eu não conseguia entender direito o processo. Então, o que aconteceu? Quando eu li o GRI, ele já me dava uma conclusão, entendeu? E eu, dentro desses tópicos todos aqui, eu não sabia quais eram os tópicos, relevantes. Eu acho que isso é uma coisa que confunde muitas pessoas estão começando. Porque parece que você tem que falar tudo de tudo, né? Exatamente, assim, é isso que eu... Então, aí é importante você ler os fundamentos. Você tem que entender o seguinte, qual é a base de tudo? Vai ser para a GRI, vai ser para o relato integrado. Eu entendo até que é a mesma noção, é bem similar ao que a contabilidade usa para falar sobre materialidade, o que o jurídico usa quando a gente faz lá o nosso formulário de referência, o que é material, qual que é o processo material que eu vou divulgar. Então, ou seja, você tem que ter uma análise da sua materialidade. Sem isso, você não tem relatório de sustentabilidade, tá? Mas até porque é um pré-requisito, né? Então, você, ao definir, né? Porque mas tem um slide mais à frente que eu acho que a gente pode parar um pouco lá para a gente pensar o que é isso, assim. Porque ao você definir quais são os seus temas materiais, né? Digamos, né? Eu vou, né, falando assim, digamos, na Light, para definir a minha materialidade, né? E tem um método, né? Digamos, mas eu parto de uma lista longa, partir de uma lista longa de temas que foram mapeados, tá? Aí, após engajamento com os meus stakeholders, tem um processo, eu defini uma matriz de materialidade, tá? E aí, aquele quadrante, mas eu vou plotar, digamos que a minha lista longa seja essa, tá? Eu tenho todos esses tópicos aqui, tá? Na minha lista longa. E fiz um processo de materialidade, plotei isso tudo numa matriz. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, mas eu no meu relatório anual, eu vou falar sobre o que está lá no meu quadrante, né, no meu quadrante superior na direita. Digamos que eu tenho, né, que eu tenha só 6 tópicos lá. Então, mas esses são os meus temas materiais. Tá? Mas você está falando desse grupo todo aqui, por exemplo, você vai selecionar, você vai fazer uma pesquisa com todos os stakeholders e você sobre esses temas todos aqui, digamos. Aqui. Tá? E aí você vai achar um grupo de temas aqui que são os temas mais que aparecem mais nas pesquisas, é isso? E vai selecionar isso e vai fazer a materialidade desses... Mas se eu tiver definido... Vamos lá. Por isso que lá naquela norma do fundamento, né, ela diz o seguinte, você vai definir os teus temas materiais, tá? E são os tópicos que eu
sou, digamos, obrigada a reportar. É o mínimo que eu tenho que falar no meu relatório. Se eu quiser falar mais, eu falo, tá? Mas aí é uma opção minha, tá? Mas eu sou obrigada a falar sobre o que é material para mim, tá? Lembrando o seguinte, isso eu estou falando de uma opção abrangente, tá? Que é a mais completa, tá? Porque na essencial, a gente vai olhar, eu acho que eu só preciso falar, acho que de no mínimo assim, não sei, mas tem lá no final, a gente olha juntos, tá? Mas tem uma regrinha, tá? Mas o ponto de partida para todo relatório, de novo, eu preciso ter a minha análise de materialidade, até porque é um pré-requisito para eu fazer o relatório. Sem isso, ele não é de sustentabilidade, porque eu vou estar falando sobre o que eu quero. Entendeu? Eu tenho que olhar o stakeholder, cruzo, faço a matriz, tá? Onde vai ter empresa stakeholder. Então, lá no meu quadrante da ponta é o que é mais material para a empresa. Então, eu posso dizer que seja só... que é mais... Oi, desculpa, vai falar. Ô, Regiane, é só para falar, só para dar um toque assim, porque na materialidade, em termos de contabilidade, as pessoas pensam muito só no valor monetário, na expressão monetária de uma determinada conta. Sim. Mas a materialidade, ela tem relação ao seguinte: se aquela informação é importante para a tomada de decisão, entendeu? Então, a contabilidade não pode emitir aquela informação, porque ela pode ser importante para um investidor ou para qualquer outra pessoa na tomada de decisão dela. Então, a materialidade aí toma um aspecto abrangente, mas assim, no aspecto da visão de quem está usufruindo da informação, entendeu? Isso, então, não deixa de ser, ou seja, de novo, que é o princípio aqui também, você dar uma informação útil para quem vai ler, né? Você estar preocupado com quem vai ler o seu relatório. Vem cá, e informação. E, Regiane, na realidade é o seguinte, a matriz de materialidade ela é concebida, né, através de pesquisa qualitativa com todos os seus stakeholders? Não, tem vários métodos. Então, de novo, espera um pouco, que tem um slide só sobre ela. Não, você está super alinhado, porque você tá ótimo. Então, tá, gente. Então, assim, aqui vocês vão ver, notem o seguinte, que nem diria um chefe meu, note o seguinte, que eu tenho, né? Mas eu de propósito deixei, que eu tenho aqui os tópicos, tá? Ou seja, aqui é o seguinte, a GRI lá atrás definiu quais são os tópicos, né? Sob o ponto de vista da sustentabilidade que são relevantes dentro dentro de cada aspecto, certo? Mas pode ser que na tua materialidade também você traga um novo tópico, não sei, e que aí você coloque também, tá? Nada impede. E aqui nós temos as datas, ou seja, aqui ó, foi a data exatamente 2016, de quando foram lançadas as normas, e aí você vai ver que tem algumas com os anos mais recentes, ou seja, porque foi feita a revisão específica só daquela determinada norma, certo? Que é o que possibilita, mas só que por isso que ela foi dividida dessa forma, tá? Então, aqui no próximo slide, Zé, aí vamos falar já sobre... Peraí, passa. Tá lendo. Vai, foi. Então, aqui, Zé, para você entender, olha, aqui é um modelinho, tá? Dentro da norma, ó, aqui, ó, eu tenho a GRI 302, energia, tá? Dentro de cada norma, mas eu tenho ainda conteúdos, que é o que a gente geralmente chama, né? São os indicadores da GRI. Dentro dos relatórios anuais, você vai ver que geralmente tem, mas ele vem com várias marcações. GRI 302.1, GRI 302.2, que somos nós marcando no relatório onde que está aquela informação, tá? Então, dentro de cada tópico, você vai achar quais são os conteúdos, tá? Então, abrindo aqui, por exemplo, o exemplo de uma página de conteúdo, ele vai te dar aqui, olha, então, que é o estudo dirigido.
o que você tem, o que você deve relatar, quais as informações que você deve relatar dentro daquele conteúdo, certo? Aqui é o que você deve relatar, que são os requisitos do teu relato. Aqui embaixo pode ser, aqui no caso tem, né? Que são requisitos adicionais, ele vai dar algumas orientações, ou seja, quando você compilar essa informação, né? O que você deve fazer? Aqui no caso ele fala para você excluir alguma coisa. Então ele está te orientando, né? Como você vai apurar, qual informação você vai relatar aqui dentro e como você vai apurar, tá? Aqui nesse caso não tem uma tabela, né? Porque o que eu acho que o que todo mundo sonha, mas eu até conversei com a Glaucia, Glaucia, eu acho que o que as pessoas às vezes querem ver já uma tabelinha pronta, né? Para ser preenchida. Então aí eu vou te trazer, por exemplo, agora foi feita a revisão da norma de resíduos. E na norma de resíduos nova, já vem algumas tabelas, tá? Porque eu estava vendo essa semana com a área lá de meio ambiente, ele já traz uma tabela. Então, mas então a gente está adequando a nossa tabela antiga à nova, tá? Porque está sendo reportado, eles trazem uma nova orientação, tá? De como reportar. Então, aí, né, qual que é o meu depoimento aqui? Lá atrás, quando eu fiz o meu primeiro relatório, né, GRI, né, então, digamos, a gente tem aqui, o que tem que ter? Então, você senta com a área, né, específica desse tema, né, que é né, de consumo de energia, sei lá, meio ambiente, patrimônio, eficiência energética, e aí você define a forma, né? Então, qual é a planilha, qual é a tabela, qual é o quadro que eu vou estruturar que vai me reportar esses dados. Aí, como cada empresa pode fazer de uma forma, é que, às vezes, as pessoas que analisam os relatórios podem chegar à conclusão de que as informações não se falam, entendeu? Dado que não é uma tabela padrão para todo mundo, porque cada um pode montar a sua tabela. Mas é muito mais forma, porque, na verdade, o conteúdo deve ser o mesmo, dado que você tem uma orientação aqui de como você deve apurar o dado. Você está me entendendo, Zé? Eu acho que isso gera muita confusão na cabeça. Estou entendendo assim, totalmente, porque gerou na minha. Não, eu já falei isso para Glaucia, eu falei, Glaucia, você não... Por mais que você diga que está escrito aqui, né? Porque era o que a gente estava falando outro dia, né? Que quem lê quer ver a coisa muito mastigadinha, quer poder ter tabelas iguais. Não, né? e ainda vou mais longe, vou mais longe, que é o seguinte, por exemplo, né? Tudo bem, sei lá, é intuitivo, né? Por exemplo, setor de hospitais, né? A parte de resíduos médicos é importantíssimo, entendeu? É intuitivo, né? A parte de sei lá, um setor de energia elétrica vai ser a parte de consumo de água, sei lá, por exemplo, uma hidrelétrica. Tem umas coisas que são intuitivas, né? Mas a gente não conseguia, a primeira vez que você conheceu o Flávio, né? A primeira vez que eu e o Flávio, a gente ficou olhando esse negócio, a gente não conseguia entender de onde a gente pegava isso, tá me entendendo? Às vezes a amplitude do processo é tão grande nessa consulta com o stakeholder para chegar na matriz de materialidade que a gente não conseguia entender qual era a materialidade relevante, você me entendeu? Entendi. Então, aí você tem que entender como que a empresa mapeou também os dados materiais, porque pode ter uma falha ali também, entendeu? Eu sei, mas aí o que eu tenho para te dizer, Regiane, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, cara, um analista, porque é coisa que eu vou restringir ao meu universo, tá? Então, gente, cada um de vocês aí tem um objetivo nessa aula, né? Então, assim, o meu universo é o universo de análise, de buy-side, por exemplo, né? Pô, o cara cobre, Regiane, 20 empresas, entendeu? Se o cara for para a especificidade do processo de cada uma, o cara tem um zilhão de coisas para fazer, você está me entendendo?
Esse é que é o problema que eu acho que o pessoal de sustentabilidade do GRI ainda não entendeu. O mercado procura uma homogeneização das coisas e procura indicadores porque o cara não cobre uma empresa. O cara não é da área de sustentabilidade da Light, ou da Indy, ou da não sei o quê. O cara cobre um monte. Então, o cara não consegue fazer. Mas o padrão, Zé, vai estar de novo, vai estar no indicador aqui. Que todo mundo, por exemplo, que é do setor de energia, certamente esse é um indicador relevante, certo? Eu sei, mas se por exemplo... Ele se vai o pessoal aparecer, certamente todo mundo tem esse aqui. Eu sei. Entendeu? Mas Mas se o as GRI tabelas ou o podem não setor- ser iguais. Hã? Mas se o setor e o GRI dissesse para o mercado qual é o mínimo que tem que aparecer, as pessoas, obviamente, tem empresas que vão querer mostrar mais, como você falou. Mas, de repente, o mínimo, né? De repente, o que está faltando é o mercado entender aquelas coisas que você falou inicialmente, que é o mínimo que você tem que relatar, entendeu? Então, aí vamos lá. Então, vamos dividir. Ó, a SASB, ela tem uma materialidade que é diferente da GRI, porque ela já dá. Ela tem aqueles books setoriais. Então, lá ela já diz o que uma empresa que é do setor elétrico tem que reportar. Mas ali, qual que é o porém? É que a GRI tem um fundamento aqui, que é o da materialidade. Então, você tem que fazer a matriz. Ela não pode te dar qual é o teu mínimo. Faz parte do teu processo você entender o teu negócio e você mapear os teus temas materiais. É um pré-requisito, entendeu? Agora... assim, por absurdo, assim, né, extrapolando, né, o certo seria, né, que todos os temas materiais das empresas do setor elétrico se falassem, tá? Agora, o lance é o seguinte, como o tema material tem a ver com a estratégia da companhia, mas as estratégias podem variar, e isso certamente pode impactar na priorização da matriz, entendeu? Porque dependendo do momento de cada companhia, mas ela pode estar com uma estratégia diferente da outra. Mas mais sobre isso Então vai lá, na materialidade. Pode ser? Que aí a gente abre lá. Então, aqui só para vocês entenderem, assim, como a gente lê, né? Então, de novo, definir os temas materiais, esse é um indicador material para mim, né? Porque eu tenho um tópico material, que é o tópico energia, né? E aí eu vou reportar os indicadores aqui dentro. Aí, de novo, eu tenho como escrever, né? Como compilar, né? Aqui eu dou algumas recomendações, né? Que são algumas coisas que ele sugere que a gente faça, mas que não é obrigatório, tá? E depois você vai ter algumas orientações mais detalhadas, tá? Lembrando que isso é um modelo, vai ter indicador que tem a tabela, que tem a fórmula, por exemplo, os de segurança vem com a fórmula aqui, tá? Então, mas cada um ele dá o detalhamento que ele julga necessário, que é para ir diminuindo a chance de haver desvios no reporte daquele indicador, tá? Aí aqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Sempre que trava quando eu vou passar aqui. Então, aqui, vamos voltar, porque a gente vai chegar lá na materialidade, né? Então, aqui, lá no tópico, lá naquela norma 101, que tem os fundamentos, né? Mas o que ela explica lá? Porque lá você vai encontrar a explicação detalhada de cada um desses itens. Ela vai te dar, mas quais são os princípios para o conteúdo. Então, ou seja, para você ter um relatório de sustentabilidade baseado nas normas, né, você precisa ter o mapeamento só que dos teus stakeholders, né? Você tem que mapeá-los, você vai ter que ter o engajamento, né? Que ele pode se dar de várias formas, né? Aqui você vai ter que ter o teu contexto da sustentabilidade, ou seja, como que
você se posiciona, como que a sustentabilidade fala com a sua estratégia, né, que é um pouco aquilo que nós falamos na semana passada. Você vai ter que definir, né, a sua materialidade para você poder chegar aos tópicos materiais que você tem que reportar, que é o que você vai explicar, que é de onde você explica o conteúdo do teu relatório, tá? E você também tem que ter completude, ou seja, você tem que ser completo, você tem que falar sobre os seus temas materiais, de novo, sobre quais são os limites desses temas materiais, sobre o período do teu reporte tem que ser completo, né? Ele tem que, de novo, dar informações completas que permitam aos teus stakeholders mas só tomar as decisões, né? Digamos, isso aqui é o básico. E aqui ele te dá princípios que têm relação com com a qualidade do teu relatório. Quanto mais isso aqui acontecer, mas só que melhor será o seu relatório, né? Então ele fala sobre exatidão, né? Você ter informações exatas, equilibradas, que elas sejam coesas, né? Você tem que ter equilíbrio, de novo, sobre pontos negativos, pontos positivos, né? Você fala sobre os teus impactos de uma forma abrangente. Os dados têm que ser claros, as suas informações têm que ser claras, você tem que ter facilidade, aí vale muito com o que você está colocando. Você tem que conseguir encontrar as informações, né? Você tem que saber apresentar as informações de forma clara, né? Você tem que apresentar as informações de forma que você possa compará-las, não só de um ano de um ano para o outro, né? Você poder mostrar só que a tua evolução, né? Você poder, de repente, se comparar, mas só que com os seus pares, você dá o contexto daquele indicador, tá? Mas você explicar aquele teu resultado, porque aí você fala, mas o meu acidente foi tanto, ponto, né? Então, ali você não está dando, né, uma informação de qualidade, né? Você está sendo transparente, mas você não está explicando, tá? Você tem que ter dados confiáveis, né? A confiabilidade vai muito da forma que você compila as suas informações, da forma até que você deixa isso registrado, né? Que você fala como você foi isso, porque essa confiabilidade que é o princípio que vai servir de base para as auditorias, né? Você ter dados confiáveis, a forma que você apurou aquela informação, tá? E a tempestividade, né? Então, geralmente, os relatórios são apresentados anualmente em determinada época do ano, tá? Você tem que manter uma constância, tá? Vou só caminhar aqui para a gente conseguir cobrir o nosso ponto e para chegar lá nos temas materiais, que eu acho que é o mais importante aqui nesse momento. Né? Aqui, só para um resumão, acho que, de novo, fazendo o link com a aula da semana passada, né? Para você ter o teu relatório, né? Você tem que saber, né? Você tem que conhecer bem o seu negócio, você tem que mapear os seus impactos. Aqui é um modelinho da Light, que aí tem os impactos positivos, que acho que não dá para ver, que é o que está verdinho aqui, que tem o mais... Você tem os impactos negativos, tá? Mas isso tudo você vai mapear, aí você define a sua estratégia, né? Que aí é o teu contexto, como você incorpora, né, as questões de sustentabilidade na sua estratégia, né? Mas aqui tem os teus compromissos globais, vão ter as suas metas, né? Então, se a tua companhia tem uma gestão ESG, né, mas como nós já falamos, você reportar vai ser uma consequência, tá? Você vai ter uma facilidade maior de você mapear os teus tópicos materiais e de você apresentar os teus indicadores.
tá? Então, vamos aqui, Zé. Então, aqui é o ponto, né? Vamos parar um pouco aqui para a gente falar sobre a materialidade, tá? Eu vou compartilhar um pouco como eu faço, tá? Mas existem várias maneiras, tá? De serem feitas, né? Qual que é o objetivo de você definir os seus temas materiais, né? É justamente você reportar, né, aquilo que, com base nos impactos, né, que você mapeou, que vai ter influência sobre o seu negócio, mas que também vai impactar na decisão e na avaliação dos teus stakeholders, que é o que o Rubem falou lá sobre a contabilidade, tá? Comparando, tá? Não assim, um método aqui específico para relatórios, né? Então, qual que é a primeira etapa para você poder definir a sua materialidade? É você mapear os teus stakeholders, tá? Como nós fizemos isso na Light, né? Lá atrás, né? Nós fomos em todas as áreas, tá? Eu vou resumir bastante. Nós fomos em todas as áreas, falamos com todos os gestores quais eram os públicos com os quais eles se relacionavam, tá? Aí nós agrupamos por tipo, né? Porque foram centenas, né? Então, nós mapeamos centenas de pessoas, instituições, né? Então, aí nós agrupamos, isso é ONG, isso é universidade, isso é poder público, mas isso é comunidade, né? Então, foram vários agrupamentos, tá? E nós classificamos também esses stakeholders sob o ponto de vista, eu não vou saber te detalhar, mas é assim, qual o grau de interação que eu tenho com ele, qual que é o impacto dele para o meu negócio, né? Mas, ou seja, eu tinha, acho que eram 4 filtros, né? Porque aí eu consigo mapear um grupo que são os meus stakeholders mais relevantes, são os mais, né? E, na época, a gente trouxe esses grupos para fazer um engajamento presencial na Light, né? Então, como a gente fez? A gente definiu, mas na época a gente tinha um GT de sustentabilidade, que ele definiu também, mas só que partindo de temas de sustentabilidade de uma forma geral, partindo dos temas que eram relevantes para a Light, né? Porque o que eu acho que é relevante para a companhia, eu tinha uma lista longa de temas. Com essa lista longa, nós fomos à diretoria para a gente validar esses temas, e aí sim nós chamamos os stakeholders para fazer várias mesas redondas na Light. Foram 2 encontros, porque um primeiro encontro, ou seja, eu levo para eles, mas, de novo, eu estou resumindo bastante, né? A gente montou vários questionários onde eles vão avaliando aqueles temas que nós estávamos propondo, né? Eles vão ranqueando, então tem uma etapa onde como é que eu vou falar? Mas eles avaliam os temas que nós estávamos propondo, e mas tinha também uma segunda rodada onde eles apresentavam temas livres, eles dando em grupos, dando quais os temas que eram mais importantes para eles, né? Falando, apresentando, escrevendo temas livres, e quais os temas que não eram relevantes para eles. Então, com base nisso tudo, nós mapeamos os temas mas tinha todo um método, né? Tem todo um método, e nós mapeamos mas quais os temas que eram relevantes para os stakeholders. Depois fizemos uma devolutiva para a gente confirmar, tá? E na época foi feito como, né? Então, a gente plotou, na época, os temas relevantes para os stakeholders aqui, mas e os temas relevantes para a Light aqui, né? Que são os temas, né? Mais os temas estratégicos para a Light, com base no estratégico. E plotamos, né? E os temas materiais eram os do quadrante de cima, tá? Mas isso foi um método
que é o método que eu chamei aqui, ou seja, nós temos vários métodos para engajamento. Temos esse método, que é o de engajamento formal, temos um método que é de consulta, né? Mas, por exemplo, eu já participei de engajamento onde eu estive em uma sala e que tem essa dinâmica, né? Que é uma dinâmica de grupo, mas eu volto e meia recebo questionários online, né? Porque a empresa também pode mandar um questionário online para você responder quais são os temas materiais, né? Como você ranqueia os temas, né? Existe, mas por exemplo, mas eu hoje na Light, mas eu faço com uma forma já diferente dessa, porque eu busco os temas dois stakeholders com base nos meus canais de interação, né? Porque eu tenho mapeados, são 11 canais, né? Com as quais determinadas áreas falam com os stakeholders. Então, eu apuro quais são os temas levantados, né, ao longo do ano, tá? E aí, com base nisso, que eu vou revisar a minha matriz, né? Não só isso, mas eu hoje considero, né, os canais de interação, mas eu também considero o benchmarking das empresas do setor, qual o impacto da Light nos ODS, quais são os meus riscos estratégicos e o meu planejamento estratégico. Então, isso tudo, acho assim, porque não vai dar tempo hoje, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer um encontro onde eu apresente como eu faço hoje na Light, tá? E tenho também aqui, acho que mas só que para o primeiro relatório da Light, nós não tínhamos ainda o engajamento formal, porque é um processo que é longo, ele não é rápido. Então, para o primeiro relatório, nós fizemos um painel de especialistas. Nós identificamos grandes especialistas sobre grandes temas sociais, sobre o Rio de Janeiro, sobre finanças, sobre meio ambiente, e a consultoria que nos auxiliava mapeou os temas aqui, que foi para o nosso primeiro relatório. Tá? Zé, eu vi que você levantou a mão. Você me desculpe, eu só não te dei na hora que era para não cortar o raciocínio. Não, por isso mesmo que eu levantei a mão. É o seguinte, Pronto. Regiane. É o seguinte, é um processo longo, né? Uhum, a questão aqui é o seguinte, vamos supor, gente, eu estou imaginando aqui, né? Que ano passado, por causa dessa onda toda, uma empresa esteja começando esse processo. Cara, demora muito tempo, né, Regiane? Sim. Eu estou dizendo o seguinte, está vindo essa onda e você demora muito tempo até você ter toda essa matriz de materialidade, todo esse engajamento, todas essas questões, demoram um tempo, né? Isso não pode ser feito em 6 meses ou 3 meses. Não, até dá, Zé. Dá. Eu estou te perguntando, isso. Porque existem vários métodos, entendeu? Depende. Se você programar o seu relatório com alguma antecedência, né? Pelo menos esse primeiro... Não, eu estou falando o seguinte, o cara está no zero, Regiane. Eu estou falando, o cara está no zero. O cara quer pegar essa onda de ESG. Ele pode fazer um engajamento, mas ele pode, de repente, fazer uma consulta aos seus stakeholders engatela. Mas só para o engajamento. Mais rápida? Entendeu? Ele não precisa chamar, entendeu? Porque aqui eu estou te dando várias opções. Mas ele pode montar um questionário de temas, né, que ele julga relevante e pedir porque existem métodos de pesquisa, certo? Mas ele pode bolar uma e ele manda online para todos os stakeholders, manda para fornecedor, cliente, regulador, entendeu? E vão, né? Mas aí esses stakeholders vão ranquear aqueles temas para ele. Mas é um método, tá? Mas eu já vi vários métodos, entendeu? Pode ter um mais completo, um que é menos completo, mas mesmo assim eu não vou saber te dizer se um é melhor mais só do que o outro.
Então, vamos lá. Você tem que construir a tua matriz de materialidade, que ela é basicamente pesquisa com teus stakeholders para entender quais são os temas sensíveis a eles, não é isso? Isso, aí E você como... bota o que ele quer e o que você mapeou internamente. É isso, seria isso. Que aí você cruza o teu interesse daquilo que você gostaria de falar, digamos, com o que o teu stakeholder quer saber. Entendi. Tá? E aí você parte para fazer... Fala, desculpa, cortei. Não, continua, Lu, depois eu tenho um complemento. Não, pode perguntar, acabei. Não, tem a ver com o seu raciocínio. Eu ia supor o seguinte, para quem está saindo do zero, tá, você vai ter uma matriz de materialidade de seus stakeholders que, vamos dizer, no ano seguinte vai estar um pouco mais desenvolvida, quer dizer, você vai identificar mais stakeholders e mais temas, vamos dizer assim. Você vai refinando, entendeu? Isso que Exatamente. eu posso, então, o primeiro da Light, então, se for mais fácil, você faz uma reunião com especialistas. Eu vou te dar o exemplo. Na Light, na época eu não vou lembrar os outros nomes, porque um que eu lembro bem porque foi o André Urani, né, que era um cara que era muito ligado ao Rio, né? Foi o Davi Zilberstein, que ele é até conselheiro hoje da Light, tá? Assim, eram vários pensadores, né? Mas, por exemplo, no engajamento assim, mas Light, eu fui só para acompanhar, mas eu não podia falar nada nem fazer caras e bocas, era só deixar eles falarem o que eles achavam sobre a Light, sobre o que a Light tinha que reportar para poder atender aos interesses dos stakeholders que cada um estava representando ali, entendeu? Então, assim, mas foi um método, né? Mas esse painel foi moderado, mas só para uma consultoria, digamos, foi uma escuta, né? De alto nível, assim, entendeu? E ali a gente explicou isso no nosso relatório, tá? Porque tem que ser transparente, que é o que não, né? Que aí você coloca como você definiu os seus temas materiais, tá? Como... Vou até propor para vocês, vamos voltar nesse tópico na nossa próxima aula, tá? Eu acho que se tem dúvidas, se vocês querem saber mais, vamos abrir um tópico, né? Uma discussão específica, a gente pega alguns exemplos. O Robson, só para você saber, quando você falou, acho que você sugeriu isso, não sei se o Robson Amaral, ele falou assim, por favor, Regiane, está aqui não estou vendo, não. Não, mas ele colocou aqui, eu não sei se era isso que ele estava se referindo. Mas eu acho que é essa questão da materialidade. Pode ser, vamos fazer no próximo, então. Como ela faz com a Light, é isso aí. Eu posso mostrar o meu, mas eu posso mostrar como que eu já fiz, falo como eu faço, mas posso buscar benchmarking de outras empresas, a gente olha aqui, entendeu? Porque, assim, por cada um faz de um jeito, tá? Só para a gente avançar, que faltam 7 minutos, senão eu não vou fechar. Calma, vai. Capenga. Pode ser? Combinado assim? Combinado. Tá? Então, só para que é para a gente poder fechar o que apresenta. Se for, é que não vai. Peraí. Foi. Tá? Aqui é mais só para mostrar, não vou ler, tá? Que é para não detalhar, porque é o seguinte. Lá naquela norma 101, vem explicando, ou seja, você para você ter no teu relatório que você segue a norma GRI, ele lá vai dizer como você escreve isso no teu relatório e quais são as tuas opções, tá? Primeiro, todo relatório vai ter que ter um sumário, porque mas ele ou vem junto ou vem separado, que é onde é tipo como é que é um índice remissivo, tá? Que é onde você coloca, onde você encontra todas aquelas informações. Então, por exemplo, você vai achar lá aquele GRI 302, né, você vai falar lá, olha, está na página tal, mas ou está no link tal, tá? Então, você certamente vai ter um sumário de onde você encontra cada tópico material, tá? No teu relatório.
tá? E o teu relatório, ele pode ser essencial ou pode ser abrangente, né? E mas tem uma fala lá na GRI que é bem importante, que você ser essencial ou ser abrangente, que de forma alguma está relacionado com a qualidade, tá? Ou se você tem mais ou menos impactos, tá? É só uma opção, tá? Porque ele te deixa livre, tá? Então, para ficar bem claro, ou seja, um relatório abrangente, ele não é melhor do que um relatório essencial, porque você vai ter outros aspectos que vão definir a qualidade desse relatório, como nós já falamos, tá? E aqui tem uma outra opção que, na verdade, é um GRI referenciado, tá? Você não vai dizer que você está fazendo, né, o seu relatório em conformidade com a norma, mas você vai dizer, né, mas ele também te explica como você escreve isso no teu relatório, que você diz que você faz referência, tá? A um determinado tópico, de repente, a uma norma específica que você quis falar, tá? Aqui eu trouxe um quadro que também está lá no fundamento, que ele vai dizer direitinho, tá? Que aí você segue, que não é objetivo, que também lê, ou seja, mas isso está lá na norma, né? O que é o mínimo para você ser essencial e o que é o mínimo para você ser abrangente, tá? É assim, de novo, tem que ler lá os fundamentos, que isso tudo vai estar descrito, certo? Para você poder dizer, para você poder garantir que o teu relatório ele segue as normas da GRI. E no final aqui eu trouxe uma reflexão, tá, sobre a nossa sopa de letrinhas, né, sobre os desafios de quem é da área de sustentabilidade, de quem faz, nem da área, né, quem faz relatório anual, tá? Porque são relatórios que eles já foram enormes, foram books enormes, porque todo mundo reportava tudo de tudo, né? Então, como a gente pode renovar, como a gente pode tornar o nosso relato útil, atrativo, como a gente pode atender às diversas demandas, né? Às diversos pedidos de informações que nós recebemos. Aí aqui, para mim, a chave do sucesso é você integrar não só os seus processos, os processos de relato, que aí a gente vai falar mais sobre isso quando falar sobre relato integrado, porque a empresa tem diversos relatos que se falam fortemente, né? Então, é uma integração dos processos que demanda a integração das áreas de RI, sustentabilidade, contabilidade, comunicação, governança, planejamento, que é quem faz a estratégia, né? Então, tem que ter uma integração muito forte e também das iniciativas, né? Porque se você parar para pensar, todos aqueles fundamentos que são solicitados pela GRI são os mesmos fundamentos que, no fundo, você trata naquela sopa de letrinhas todas. Eu vejo muito assim que a GRI ela é um padrão global que fala sobre tudo de todos e que aí que nós vamos tendo relatos mais específicos e que tem forte relação e que muitas vezes derivam daqueles primeiros tópicos tratados aqui, né? Então, eu acho que a GRI, que vem a cada ano se renovando, né? E que ela cada ano busca, ela tem firmado cada vez mais parcerias e vem, né, até divulgando documentos que fazem esses links, tá? Mas nós, recentemente, eu divulguei um que tem o link com os ODS, né? Então, ou seja, ela vem construindo, né, mais essas parcerias, tá? É só uma mensagem final, tá? A gente hoje tem que parar às 7h30 em ponto, porque a gente vai ter outro encontro, tá? Eu acho que essa parte que é da materialidade, né? Que ela ficou ainda, acho que com dúvidas, ficou pendente. Então, vamos no próximo, né? A gente volta nesse tema, tá? Como um compromisso meu, tá? E a gente detalha mais, que a gente fala com mais calma, tá? Mas eu queria, na verdade, que vocês entendessem, né? O todo, tá? Do que é a GRI, tá?
ela demanda estudo, né? Você estudar, você ler, tem que sentar e ler, não tem jeito. Eu peguei lá no começo, li todo aquele book, né? Era em inglês na época, tem que ler tudo de tudo, né? Para quem quiser ser especialista e para quem quiser trabalhar com relatórios anuais, tá? Mas até para não depender de um terceiro lá na frente, tá, gente? Eu espero que tenha sido útil para vocês, tá? Eu agradeço e nós voltamos agora, né, Marcelo? Não na sexta que vem, que é a semana ainda do Carnaval, mas na sexta seguinte. Então, fica a dica para vocês aí, botem a matéria em dia, assistam todas as aulas anteriores da Regiane, tá bom? Obrigado pela presença de todos. A gente vai segue nessa mesma linha. A gente realmente precisa parar agora nesse horário, porque o melhor intuito de fornecer a vocês o melhor serviço possível. A Finanças na Prática está agora fazendo um treinamento de todos os palestrantes. Eu vou divulgar adequadamente o nome da professora que vai estar nos treinando. O nome dela é Isabela Sacramento. Ela é muito reconhecida no mercado como treinadora de apresentadores, né? De dar a melhor forma de falar, como se apresentar, como ser mais claro. Então, a gente não precisa ser na prática, a gente não quer só ser o melhor curso de finanças. A gente quer ser o que é melhor transmitido. Tá? Por isso que a gente está treinando todos os palestrantes agora. Vamos fazer isso até o final. Tá legal? Queridos, um bom dia a todos aí. Um carnaval. Gente, muito obrigada. Isso, Cecília estava aí, agora que eu vi. Hã? Isso. Valeu, Obrigado, Regiane. Bom dia. Marcelo. Bom dia, juízo nesse carnaval, hein, Valdir? Parabéns, Regiane. Feliz Carnaval! Juízo no carnaval. Olha lá, hein? Tchau, gente. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Tchau, gente. Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Esperar o pessoal sair. Já, a nossa aula vai 7h45, tá? Oi? 7h45? Dá para você respirar. Ai, eu corri no final, agora quando eu vi que ia acabar, eu falei, mas eu preciso fechar, senão ia dar fechamento. Não, mano. Tchau. Tá bom. Tchau, gente.